Olá, pessoal. Eu me chamo Beatriz, certo? Eu sou monitora de matemática do GAP. Vou estar acompanhando vocês durante essas aulas semanais, muito provavelmente. E em alguns alunos também, mas principalmente nessas aulas semanais, dando um suporte sobre os assuntos que foram vistos anteriormente. O assunto dessa semana é matemática básica, que pelo nome já diz, é realmente básica e é a base do Enem, não só pela questão de você precisar saber dela para resolver outras questões mais complexas, mas também porque a maioria das questões envolvem matemática básica. Se vocês forem procurar aqueles gráficos de quantidade de questão no Enem, vocês vão ver que muitas são de matemática básica. Eu sempre deixo meus contatos na primeira tela do slide, o WhatsApp e o e-mail. Por onde vocês mandarem, eu vou responder e vou ajudar no que for preciso. O WhatsApp é mais rápido, mas sintam-se à vontade para usar qualquer um dos dois, certo? O assunto desta semana, a gente vai estar trabalhando matemática básica no geral. Eu trouxe aqui algumas questões e coisas que mais caem, e no Classroom eu vou estar postando alguns links para vocês verem propriedades de radiciação, de potenciação e outros vídeos que eu achei interessantes, certo? Então, eu peço que vocês olhem com cuidado esse assunto, porque para a gente seguir para outra parte da matemática, para começar a se aprofundar nos conteúdos, a gente vai precisar de uma base muito boa aqui. E aí, treinem muito esses assuntos. Coloca matemática básica Enem, sempre vai ter, pede questão para mim, que eu vou lá atrás procurar. Então, fala com a gente, que a gente dá um jeito. Principalmente se você tiver alguma dificuldade maior em matemática. A chave é aqui. Acho que o Felipe falou no sábado sobre a TRI, né? E em matemática, se você acertar as mais fáceis, a sua nota com certeza já vai ser muito boa. Porque a TRI de matemática ela é meio diferenciada. Você acertar um número X, 20, por exemplo, 20 questões. Acertou 20 questões, que é menos da metade da prova. Te dá uma nota muito mais alta, por exemplo, de você acertar 25, 30 em linguagens, por causa da TRI, né, que é descompensada. E não é um método, né, mas enfim, é o que acontece. E se vocês conseguirem acertar essas mais fáceis, vocês vão conseguir ter uma nota satisfatória, né? E mais alta lá no final. Então, vamos lá começar, certo? A gente vai ter uma primeira questão de MMC e MDC, que é o MMC, né? O mínimo múltiplo comum. Então, como é que a gente consegue resolver isso? Vamos ler aqui para a gente já aplicar na prática. Uma médica, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente, de acordo com a seguinte escala de horários. Remédio A, de 3 em 3 horas, remédio B, de 4 em 4 horas e remédio C, de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 6 da manhã, o próximo horário coincidente de ingestão dos mesmos será. Então, vamos lá. Fulano tem remédio A, B e C para tomar. Ele tomou os 3 às 6 horas da manhã, certo? Os 3 juntos. Só que vocês percebam que os horários deles são diferentes. Um é de 3 em 3, outro é de 4 em 4, um é de 6 em 6. Bia, por que MMC? Porque o mínimo múltiplo comum. Porque as horas estão passando, gente, né? Então, vamos supor que a gente só tivesse aqui o remédio A e o remédio C. O remédio C, eu demoro o dobro do remédio A, certo? Então, provavelmente, quando eu fosse tomar pela segunda vez o remédio C, eu estaria tomando pela terceira o remédio A. Vocês concordam comigo? É mais fácil de visualizar quando esses números eles já são múltiplos entre si. Mas tem o B também, que não é um múltiplo de 3, ou, enfim, não é um dividendo de 4, ou de 6. No caso, 6 não é divisível por 4, né? Mas é divisível por 3. Então, a gente vai ver que o MMC ele ajuda justamente nisso. Olha só como a gente faz. Primeiro, a gente faz uma fatoração para encontrar esse MMC. Então, a gente vai colocar os números 3, 4 e 6 e vai fatorar eles para poder encontrar quantas horas depois esses remédios vão ser ingeridos juntos. Então, ó, divide por 2, só dá para dividir 4 e 6, fica 2 e 3. Divide por 2 de novo, 4 vira 1. Divide por 3 agora, todos viraram 1. A gente pega e multiplica esses 3 números que foram utilizados para fatorar.
Então, ó, 12 horas depois, certo? Eles vão tomar esse medicamento, ele vai tomar esses medicamentos juntos. E aí, como é que a gente vai saber para descobrir quanto é, que horas exatamente seria? É só somar, né? 6 horas da manhã, que foi quando ele começou a tomar, com 12 horas, que é o que a gente viu que vai ser o período coincidente. Então, vai ser 18 horas da noite. Outra de MMC. Um agricultor possui um terreno plano retangular, medindo 300 metros de largura por 600 metros de comprimento. Totalmente subdividido em quadrados de lado 3 metros. Bia, como é que eu sei quantos quadrados tem aí? Só dividir, né, gente? O 300 por 3 e o 600 por 3. Em cada vértice desses quadrados foi plantado um único pé de macaíba com base nessas... com um único pé de macaíba. Aí eu deveria ter um ponto, gente, perdão. Com base nessas informações, o número total de pés de macaíba é... Olhem só, essa questão é nível difícil, certo? Ela é complicada. Bia, você disse que matemática básica era a base de toda matemática, e a gente devia saber ela, mas matemática básica também tem questão complicada. Porque lembrando, o índice de pessoas que erram as questões de matemática básica ainda é muito grande, por mais que ela seja a parte fundamental do Enem, certo? Então vamos lá, para a gente saber como é que vai resolver essas questões mais difíceis também. Primeiro passo, a gente vai calcular a quantidade de quadrados, que foi o que eu falei durante a leitura da questão. Primeiro, eu vou dividir 300 por 3, né, que é o vértice do quadrado, e 600 por 3. Então, aqui deu 100 e 200. Eu vou ter 200 quadradinhos aqui, né, no comprimento, e 100 quadrados aqui na altura, certo? Então, olha só, 100 aqui, que era o que tinha 300 só, e 200 aqui onde tinha 600. E aí, agora, a gente vai saber quantos quadrados existem. É só multiplicar um número pelo outro, né? 100 vezes 200, que é o que está na parte do comprimento e o que está na parte da largura. Ou altura, como preferirem chamar. Normalmente chamam largura, né? Então, aqui, 220 mil quadrados no total. Eita, passei demais. Então, olha só, a gente vai ter 20 mil quadrados medindo 3 metros quadrados, certo? Ele diz aqui, ou melhor, 3 metros por lado, seriam 9 metros quadrados. Segundo passo, o que a gente vai fazer? Calcular a quantidade de plantas, que são as macaíbas que ele pediu. Cada quadrado desse tem 9 metros quadrados. Mas não precisa focar nisso, porque é só se lembrar que são 3 de um lado e 3 do outro lado. Então, cada quadradinho desse aqui, cada lado dele corresponde a 3 metros, certo? Que eles aí passado estava errado. É 9 metros quadrados, mas cada lado dele tem 3 metros. Então, ó, vai ficar mais ou menos assim. Imagina que ele quer plantar em cada vértice. Então, cada vértice de cada quadrado, né, teria um pezinho de macaíba. Ilustrei aqui para vocês conseguirem visualizar o que a questão quer. Olha o que vai acontecer. Vamos analisar aqui. Se eu pego um terreno, certo? Com 3 por 9. E eu quero plantar as macaíbas aqui nessa linha. Eu tenho 3 quadrados, mas eu tenho 4 pés de macaíba. Vocês entenderam, né? Tenho 3 quadrados, mas eu tenho 4 pés de macaíba, né? Na primeira linha aqui. Se eu fosse plantar nessa segunda linha também, eu ia ter 8 pés de macaíba. Se liguem nisso. Vamos prestando atenção. Se eu tivesse 4 quadrados, eu ia ter 4 quadrados e 5 pés de macaíba em cada linha. Olha aí, já estão pegando, né? 5 quadrados e 5 pés de macaíba. No total, seriam 10, que é em cima e é embaixo também. Então, o que vocês perceberam nesse padrão? Que, na verdade, a gente tem que se ligar aqui, ó, nas linhas, certo? Na quantidade de linhas que a gente tem. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Não descobrimos que a gente tem 100 quadrados na parte da largura, né?
parte da largura, que era 300 metros, e temos 200 quadrados na parte do comprimento. Então, a gente vai ser sempre uma pé de macaíba a mais para esse valor. Por quê? Bia, por que eu não podia simplesmente só chegar e multiplicar a quantidade de os 100 pelos 200? Porque isso não ia dar a quantidade de pés de macaíbas, ia dar a quantidade de quadrados. Mas para cada quadrado desse, a gente percebeu que não é uma para cada linha, né, a gente vai ter uma quantidade a mais de pé de macaíba em relação à linha. Então, aqui, por exemplo, eu tinha 4 quadrados, mas eu vou ter 5 pés de macaíba. Então, não tinha como você simplesmente multiplicar 100 por 200. E tinha na alternativa isso, viu? Isso é uma questão do Enem. Tinha na alternativa 20 mil pés de macaíba. E muita gente caiu. Mas, na verdade, a gente tem que multiplicar 100 mais 1 vezes 200 mais 1. Justamente para poder dar essas diferenças desses pezinhos de macaíba a mais. A resposta seria 20.301 pés de macaíba. E agora, pessoal, eu vou apresentar uma parte de notação científica, certo? Que não são questões, são exercícios, só para eu resolver aqui com vocês e mostrar como é que a gente tem que pensar. Notação científica. Represente o número 5, 6, 0, 0, 0, 0, muitos zeros, né? Em notação científica. E por que você não falou o número? Porque eu quero que vocês olhem direto e tentem pensar em notação científica. Eu não falaria esse número naturalmente, assim. Imagina que fosse um número muito, muito, muito maior. Eu não ia chegar a ficar pensando, meu Deus, milhão, bilhão, trilhão, o que será que isso é? Não. Eu ia falar 5,6 vezes 10 a alguma coisa. Não é? Não fica mais fácil de vocês falarem, de se comunicarem, de raciocinarem, de fazerem conta também. Então, vamos lá ver como é que acontece isso. Quantas casas até chegar em um número maior que 1 e menor do que 10? Lembrando que isso é a regra da notação científica. O número entre vírgulas, ou o primeiro número, ele tem que estar entre 1 e 10. Ele não pode ser maior ou igual a 10 e não pode ser menor do que 1, né? 1 pode sim, mas menor do que 1 não pode. Então, vamos lá. Vou contar aqui a quantidade de casas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bia, por que você não contou? Você contou 6. Porque se eu parar aqui, na nona casa, vai ser 56. 56 é maior do que 10. Então, já não era uma representação em notação científica, certo? Bia, nas alternativas só tem 2 questões que mostram notação científica, não é verdade? Porque tanto aqui, 560, quanto 56 são maiores do que 10. Então, isso não é notação científica. Então, você só poderia considerar de verdade a alternativa B e a alternativa D. Mas agora a gente descobriu que é a alternativa B, né? Porque são exatamente 10 casas para poder formar essa notação científica. Então, quando a gente tem um número maior do que 1, né? Esse aqui é absurdamente maior do que 1. A gente vai sempre multiplicar pelo expoente positivo. Então, aqui vai ser 10 elevado a 10, certo? E Bia, qual é a outra opção que a gente tem, então? Quando a gente tem um número menor do que 1, para representar valores muito pequenos. E aí, o que acontece? Você vai contando os valores da vírgula para a direita. Lá a gente usou para a esquerda, aqui a gente vai usar para a direita. Então, vamos contar aqui. Quantas casas até chegarem um número maior do que 1 e menor do que 10? Então, ó, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para aqui? Não, né, gente? Porque 87 ainda é menor, ou ainda é maior do que 10. Então, ó, vai ficar 8,7. Então, quantas casas somou? 7 casas para a direita. Então, a gente vai ter o quê? Eita, aqui foi um erro de digitação. É 8,7 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Esses errinhos que eu fui encontrando, eu vou colocar, eu já vou deixar ajeitadinho para mandar para vocês no Classroom, o slide, certo? Então, ó, 8,7 vezes 10 a menos 6. Por favor, treinem isso, porque muitas questões, quase todo ano eu acho que tem uma questão de notação científica no Enem. E elas não são complicadas na maioria das vezes, então são questões que a gente tem a obrigação de acertar justamente por causa daquela questão da trinca. Bom, pessoal, essa foi a aula dessa semana, certo?
Qualquer dúvida, falem comigo, que eu coloquei os slides, os contatos, né, lá no começo do slide, e não tenho problema de falar. Mandem mensagem pelo Classroom também. A gente está sempre acompanhando. E é isso, uma boa semana e bons estudos. Não se esqueçam de ver o material complementar de matemática que eu vou colocar lá no Classroom também. Tchau, tchau.